Pessoas simples e extraordinárias. Rita Maria. Quem chega a Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, no passado conhecida como Desterro, se for de ônibus, irá desembarcar no terminal rodoviário Rita Maria. Quem foi Rita Maria? Quais as referências alusivas a Rita Maria naquele terminal rodoviário? Você conhece Rita Maria? Você já foi à Ilha do Desterro? Era assim que era conhecido Florianópolis, no Império. Depois, por uma infeliz ideia, não sei de quem, mudaram o nome da capital para Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, o tradicionalmente conhecido como General de Ferro. General de Ferro porque ele, os primeiros anos da República, diga-se de passagem, sobre governos militares, não foram fáceis, principalmente para a população preta pobre. Houve ali uma política de modernização, de higienização, de branqueamento, ou de tentativa de branqueamento, que vinha lá de Pedro II, que vinha lá do Império. A perseguição aos cultos de matriz africana. Então, quando se fala que Floriano foi um general de ferro, leia-se que ele foi um autoritário, né? Que perseguiu as camadas populares. Os que já estavam à margem continuaram mais à margem ainda. Mas vamos falar de Rita Maria. Na época em que Rita Maria viveu, na Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, ainda não havia sofrido as transformações urbanísticas que iria marcá-la no, no decurso das 3 primeiras décadas do século XX. É exemplo do que ocorria em outras capitais brasileiras que procuravam aparelhar-se para, abre aspas, a modernidade, expulsando a pobreza para os seus arredores. Isso aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, com Pereira Passos, aconteceu no Recife, posteriormente aconteceu aqui em Itajaí, em Porto Alegre. Era aquela influência europeia, sobretudo francesa, em nome do progresso e da modernização. Então, continuemos. O centro urbano de Desterro compreendia então as proximidades da Praça 15 de Novembro e era circundado por uma série de bairros, entre eles o de Rita Maria, que abrigava uma pequena comunidade de mais ou menos 30 casas de madeira, com tetos cobertos por palhas nativas, assim chamadas de telha de meia cana. Rita Maria era conhecida por seus doces, pela sua culinária, com os quais se sustentava. Era particularmente popular na região do Porto. Dizia-se que possuía uma casa de tolerância, entre aspas, naquelas cercanias, onde marinheiros e pescadores buscavam o aconchego feminino. Mesmo depois de as últimas casas desaparecerem por volta de 1950, a área continuou designada pelo mesmo nome, que acabou se imortalizando na imaginação da comunidade. Além disso, a figura de Rita
ficou também associada a seus poderes de cura. Ela foi homenageada no dia 7 de setembro de 1982, quando seu nome batizou o terminal rodoviário. Na mesma data, foram erguidos dois monumentos um em sucata de ferro, estilizando a figura dela, outro em concreto armado, simbolizando suas mãos. Muitos ainda se lembram de Rita Maria como uma senhora negra, robusta, com mais de 80 anos, sempre risonha, que podia ser vista todos os domingos na igreja de Nossa Senhora do Bom Parto. Ela teria falecido na década de 1920 e foi sepultado no cemitério do Morro, perto de sua casa, no bairro Rita Maria. Então, essas informações estão na Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Eles buscaram fontes como Seixas Neto, Érico Vital Brasil, Juliana Kassab, Oswaldo Rodrigues Cabral e Schumacher, pesquisadores, historiadores que deram visibilidade a Rita Maria. E Maria Mina? Maria Mina nasceu na África Ocidental no século XIX, a data não se tem referência, e faleceu em Nossa Senhora do Desterro no século XIX, também sem uma data fixa. Para os egressos da escravidão, a liberdade não era apenas uma carta de euforia. Significava também a necessidade de se proteger contra a escravização ou a reescravização e, ao mesmo tempo, de prosperar e enfrentar os estigmas criados pela sociedade brasileira. Nas ruas, nos tribunais e nos mercados, tanto os libertos africanos quanto os nascidos no Brasil tinham que lutar para garantir e manter a sua liberdade, o que os levou a constituir, em várias cidades do Brasil, seus próprios espaços de autonomia, seus territórios negros. Em Santa Catarina, a africana Maria Mina teve um percurso marcado por disputas que conhecemos pelos estudos de Fabiane Pompingues. Maria Mina viveu na capital da província, Desterro, uma cidade que não podia ser comparada em termos de tamanhos a Salvador, Rio de Janeiro e Recife, mas que era uma vila portuária com vinculações com o mercado e razoável população escravizada composta de africanos. Em 1855, um em cada 4 habitantes do Desterro eram escravizados. Quase 20 anos depois, ali ainda havia cerca de 1.100 cativos, numa população de aproximadamente 8.600 habitantes. Maria Mina conquistou sua alforria em 1860, talvez com 30 anos, e pode ter chegado a Santa Catarina bem nova, no início da década de 1840. Ganhava a vida como quitandeira e atuava no pequeno ambiente suburbano do Desterro na década de 1850. Ela e Zeferina Calabar, também africana ocidental, aparece nos registros públicos em 1854, dividindo espaços no comércio de barracas do mercado público do Desterro.
Maria Mina era cativa de Luiz de Santana Carpes, um mascate que trabalhava nesse mesmo mercado. Em 1860, conseguiu sua alforria, pagando a quantia de 800 mil réis. Uma especificidade de seu processo, porém, tem a ver com a maneira como se deu a intermediação da transação. Quem pagou tudo com dinheiro à vista foi o capitão Clemente Antônio Gonçalves, que era, na época, presidente da Câmara Municipal de Desterro. Provavelmente foi com ele que Maria guardou parte de suas economias, pois já tinha constituído a essa altura uma rede mercantil que articulava outros africanos, como Zeferina. Como Zeferina, apelidada de Calabar, porque Calabar era um dos grupos étnicos dos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Então, com Zeferina Calabar, ela dividia a barraca e o seu proprietário, Carpes, e um dirigente comercial como o capitão Gonçalves. Mais tarde, ela viria a provocar uma disputa econômica, tentando alforriar o cativo João, a quem considerava sobrinho. Maria Mina foi obrigada a enfrentar Feliciano Alves de Brito, coronel e negociante local. Mesmo oferecendo dinheiro e fazendo encaminhamentos comerciais e jurídicos formais, ela foi vítima de demonstrações de desconfiança e intolerância envolvendo sua atividade econômica e suas relações pessoais. O coronel Alves de Brito declarou que Maria é africana e é da Costa da Mina, não tem parentesco algum, sugerindo movimentos escusos em sua iniciativa de prosperar financeiramente e produzir uma rede de parentesco mais ampla com outros escravizados e seus filhos. Então vejam que Maria Mina, que conseguiu comprar sua liberdade, montar um comércio e, juntamente com outros malungos, que significava companheiros de viagem, companheiros de barco, conseguiu manter uma rede comercial de rua, mas enfrentou os pequenos comerciantes brancos, como o coronel Alves de Brito, que procurou difamá-la para que ela não pudesse concorrer com ele. Então nós chamamos essas pessoas, Rita Maria, Maria Mina e tantos outros, de pessoas simples e extraordinárias, porque à sua maneira lutaram em prol da sua liberdade, dos seus companheiros, no caso de Maria Mina, do seu sobrinho, lutaram para estabelecer-se na condição de pessoas livres, libertas, e não na condição de subalternizados. São pessoas simples e extraordinárias que até bem pouco tempo não estavam registradas nos anais da história do Brasil e que vêm à tona, sobretudo através de pesquisadores e pesquisadoras que buscaram outros olhares, que buscaram a história ou as histórias dos excluídos, das histórias vistas de baixo. E é esse tipo de pesquisa que nós privilegiamos, que nós damos prioridades.
não aquela história dos grandes homens, dos grandes eventos e dos grandes feitos, porque eles nada fizeram sozinhos. A história é uma produção coletiva, embora nem todos apareçam, mas a história é feita por seres humanos, independente da condição social. A história é feita por pessoas simples e extraordinárias, como Maria Mina, como Rita Maria e tantos e tantas outras e outros. Africanidades conectadas têm o compromisso de dar visibilidade aos historicamente excluídos da história. Assinem o nosso canal, divulguem o nosso canal, dialoguem conosco, sugerindo pautas de apresentações. Eu sou José Bento Rosa da Silva, professor de História da África e Cultura Afro-Brasileira, atualmente o coordenador do Núcleo Afro Manuel Martins dos Passos, da Foz do Itajaí, e pesquisador.